Olá, sejam bem-vindos. Somos do canal Viagem Espacial. Aqui falamos tudo sobre astronomia. Todos os dias compartilhamos vídeos relacionados ao universo. Se vocês gostam do tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receberem novos vídeos. Muito obrigado a todos. Neste último episódio sobre a Terra vamos falar sobre o aquecimento global e o que podemos fazer para ajudar a salvar o nosso planeta. Organizações mundiais estão se reunindo para discutir medidas neste sentido. Sobre a ONU. Organização das Nações Unidas é uma organização intergovernamental criada para promover a cooperação internacional. Uma substituição à Liga das Nações, a organização foi estabelecida em 24 de outubro de 1945, após o término da Segunda Guerra Mundial, com a intenção de impedir outro conflito como aquele. Na altura de sua fundação, a ONU tinha 51 Estados-membros, desde 2011, são 193. A sua sede está localizada em Manhattan, Nova York, e possui extraterritorialidade. Outros escritórios situam-se em Genebra, Nairobi e Viena. A organização é financiada com contribuições avaliadas e voluntárias dos países membros. Os seus objetivos incluem manter a segurança e a paz mundial, promover os direitos humanos, auxiliar no desenvolvimento econômico e no progresso social, proteger o meio ambiente e prover ajuda humanitária em casos de fome, desastres naturais e conflitos armados. Durante a Segunda Guerra, o presidente estadunidense, Franklin Roosevelt, começou a discutir a criação de uma agência que sucederia à Liga das Nações, e a Carta das Nações Unidas foi elaborada em uma conferência em abril-junho de 1945. A Carta entrou em vigor a 24 de outubro de 1945, e a ONU começou a operar. A sua missão de promover a paz foi complicada nas suas primeiras décadas de existência, por culpa da Guerra Fria, entre Estados Unidos, União Soviética e seus respectivos aliados. Teve participação em ações importantes na Coreia e no Congo, além de ter aprovado a criação do Estado de Israel em 1947. No século anterior à criação da ONU, diversas organizações internacionais e conferências foram realizadas para regular os conflitos entre países, como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e as convenções da Haia, 1899 e 1907. Com a catastrófica perda de vidas na Primeira Guerra Mundial, a Conferência de Paz de Paris, 1919, estabilizou a Liga das Nações, para manter a harmonia entre as nações. Essa organização resolveu algumas disputas territoriais e criou estruturas internacionais para áreas como correio postal, aviação e controle de ópio, das quais algumas seriam absorvidas pelas Nações Unidas mais tarde. O número de integrantes cresceu bastante após o grande processo de descolonização na década de 1960, ocorrido principalmente na África, na Ásia e na Oceania, e, na década seguinte, seu orçamento para programas de desenvolvimento social e econômico ultrapassou em muito seus gastos com a manutenção da paz. Após o término da Guerra Fria, a ONU assumiu as principais missões militares e de paz ao redor do globo, com diferentes níveis de sucesso. A organização foi laureada com o Nobel da Paz em 2001, e alguns de seus oficiais e agências também ganharam o prêmio. Outras avaliações da eficácia da ONU são mistas. Alguns analistas afirmam que as Nações Unidas são uma força importante no que tange a manter a paz e estimular o desenvolvimento humano, enquanto outros adjetivam-na de ineficiente, corrupta ou tendenciosa. 6 órgãos principais compõem as Nações Unidas, e a Assembleia Geral, a Assembleia Deliberativa Principal, o Conselho de Segurança, para decidir determinadas resoluções de paz e segurança, o Conselho Econômico e Social, para auxiliar na promoção da cooperação econômica e social internacional e desenvolvimento, o Conselho de Direitos Humanos, para promover e fiscalizar a proteção dos direitos humanos e propor tratados internacionais sobre esse tema, o Secretariado, para fornecimento de estudos, informações e facilidades necessárias para a ONU, e o Tribunal Internacional de Justiça, o órgão judicial principal. Além desses, há órgãos complementares de todas as outras agências do Sistema das Nações Unidas, como a Organização Mundial de Saúde, OMS, o Programa Alimentar Mundial, PAN, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. O cargo mais alto na ONU é o de secretário-geral,
ocupado por Antônio Guterres desde 2017. Segundo as Nações Unidas, existe um consenso científico que liga as atividades humanas ao aquecimento global devido às emissões industriais de dióxido de carbono. Prevê-se que este aquecimento global produza mudanças tais como o derretimento das geleiras e dos mantos de gelo, variações de temperatura mais extremas, mudanças significativas nas condições do tempo, e uma subida do nível médio do mar. A cartografia, ou o estudo e prática da elaboração de mapas, e indiretamente a geografia, tem sido ao longo da história disciplinas dedicadas à representação da Terra. A topografia, ou a determinação de localizações e distâncias, e em menor grau a navegação, ou a determinação da posição e direção, desenvolveram-se lado a lado com a cartografia e a geografia, fornecendo e quantificando adequadamente a informação necessária. Os humanos continuaram a se expandir, com uma população global de mais de 8 bilhões. As projeções indicam que a população mundial atingirá os 9,2 bilhões em 2050. A maior parte do crescimento deverá ocorrer nos países em desenvolvimento. A densidade populacional humana varia amplamente pelo mundo, mas a maioria vive na Ásia. Estima-se que apenas 1/8 da superfície da Terra seja adequada para os humanos habitarem, 3/4 estão cobertos por oceanos, e metade da área de terra ou é deserto, 14%, alta montanha, 27% ou outro terreno menos adequado. O assentamento humano situado mais a norte é Alert, na ilha de Ellesmere em Nunavut, Canadá. O assentamento humano situado mais a sul é a estação Polo Sul Amundsen Scott, na Antártica, no Polo Sul. Nações soberanas independentes reclamam para si a totalidade da superfície terrestre, excetuando-se algumas partes da Antártica e a ímpar área não reclamada de Birtaville entre o Egito e o Sudão. Em 2011 existem 203 estados soberanos, incluindo os 192 estados-membros das Nações Unidas. Além destes, existem 59 territórios dependentes, e várias áreas autônomas ou disputadas e outras entidades. Historicamente, a Terra nunca teve um governo soberano com autoridade sobre a totalidade do mundo, embora vários Estados-nação tenham, sem sucesso, aspirado à dominação mundial. O nome Terra não tem origem no nome de um deus grego ou romano, como é o caso dos restantes planetas. A palavra deriva do latim terra, que significa solo, região, país. O símbolo astronômico da Terra é uma cruz envolvida por um círculo. Ao contrário dos restantes planetas do Sistema Solar, a humanidade começou a ver a Terra como um objeto móvel em órbita à volta do Sol apenas no século XVI. A Terra foi personificada em várias culturas como uma deidade. Deidade é o conjunto de forças e intenções que se materializam numa divindade. A deidade é a fonte de tudo aquilo que é divino. A deidade é característica e invariavelmente divina, mas nem tudo que é divino é deidade necessariamente, ainda que esteja coordenado com a deidade e tenha a tendência de ser em alguma fase, em unidade com a deidade, espiritual, mental ou pessoalmente. Em particular, como uma deusa. Em várias culturas, a deusa mãe, também chamada de terra-mãe, é uma deidade da fertilidade. Mitos de criação de várias religiões incluem histórias envolvendo a criação da Terra por uma ou mais deidades sobrenaturais. Uma variedade de grupos religiosos, muitas vezes associados com ramos fundamentalistas do protestantismo e do Islão, argumentam que suas interpretações destes mitos de criação em textos sagrados são literalmente verdadeiras e deveriam ser consideradas. Paralelamente ou substituir os argumentos científicos sobre a criação da Terra e a origem e desenvolvimento da vida. A comunidade científica, bem como outros grupos religiosos, opõe-se a estes argumentos. Um exemplo proeminente é a controvérsia entre criacionismo e evolução. No passado, existiram graus variáveis de crença na hipótese da Terra plana, mas tal ideia foi substituída pelo conceito da Terra esférica devido à observação e circunnavegação da Terra. A circunnavegação é uma viagem marítima em torno de um lugar, que pode ser uma ilha, um continente ou toda a Terra. Em 1519, Fernão de Magalhães organizou, com o financiamento dos reis da Espanha, a primeira circunnavegação da história, que acabou por ser concluída pelo comandante Juan Sebastián Elcano, 1522, visto que Fernão de Magalhães morreu no decorrer da viagem.
A perspectiva humana da Terra mudou desde o advento das viagens espaciais, e a biosfera é atualmente vista desde uma perspectiva global e integrada. Um exemplo é o crescimento do movimento ambiental, que se preocupa com as consequências das atividades humanas no planeta. O que podemos fazer para salvar o nosso planeta? Nós podemos, sim, diminuir os problemas ambientais e evitar que problemas mais graves ocorram. Se cada cidadão começasse hoje a mudar seus hábitos em relação à Terra, conseguiríamos reduzir nosso impacto negativo e, assim, melhorar as condições do meio ambiente. Economize água. Economizar água é uma tarefa bastante simples. Para isso, basta que algumas práticas do dia a dia sejam mudadas. Um dos pontos mais importantes são reduzir o tempo de banho e verificar se há vazamentos de água em casa. Além disso, aproveitar a água da chuva e reaproveitar a água da máquina de lavar também são ótimas dicas. E assim chegamos ao final dessa série sobre o nosso lar, o planeta Terra. Esperamos que vocês tenham gostado dos vídeos. Muito obrigado!